Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, estamos começando a meta 30, falando um pouquinho sobre gráficos, tá? Agora a gente vai representar aqueles dados em que nós montávamos na tabela, a gente vai passar para a forma gráfica, tá? E daí a gente tem os tipos de gráficos, então eu vou utilizar os próprios exemplos aqui da apostila, tá? Então, nós temos o gráfico de colunas, né? E esse gráfico aqui ele é mais utilizado quando a gente quer identificar maiores e menores valores, né? De colunas. Nós temos também o gráfico de setores. Esse daqui é interessante quando você vai trabalhar com as porcentagens, tá? Que aí você utiliza para cada dado que você tem de porcentagem, uma fatia da circunferência e na legenda fica representado por uma cor, né? Cada um. E aí fica fácil de visualizar as porcentagens, tá? Nós temos também o gráfico de linhas, né? E esse aqui, ele é vantajoso, por exemplo, quando você quer observar a evolução de alguma coisa no decorrer do tempo, né? Aqui, por exemplo, expectativa de vida no Brasil, 2016. A idade, né, de acordo aqui com o ano desde 1940 a 2016, né? E aí você consegue ver perfeitamente aqui a evolução, né, disso. Então, ele é bem interessante para você poder enxergar isso. Só uma curiosidade que tem aqui na apostila e é uma coisa bem importante, muitas vezes os gráficos podem enganar, tá? Então, aqui diz assim, dependendo da maneira que forem apresentados, os gráficos podem dificultar a leitura ou ainda induzir a erros de interpretação das informações, seja propositalmente ou não. Uma manipulação comum nesse sentido é de alterar a escala dos eixos de um gráfico de linhas, a fim de deixar os segmentos de reta que compõem o gráfico mais ou menos inclinados. Então, tem um exemplo para mostrar isso, tá? Em que uma empresa deseja evidenciar seus lucros, aí então essa manipulação a gente consegue ver aqui no desenho, tá? Então, ficou assim, ó, lucro da empresa de janeiro a maio. Então, veja os espaços que eu tenho aqui, ó. Isso é a escala, né, que eu tô utilizando. Dos meses, aqui tá mais larguinho. E aqui, desse lado, é o mesmo gráfico, só que olha como que ficou aqui, né, a minha escala. Ficou mais juntinho ali. Aí, o que que acontece, né? Se a gente observar os dois, ó, no gráfico da direita, os intervalos da escala do eixo horizontal estão menos espaçados, esses que estão mais juntinhos aqui, os meses, né? Então, o que que acontece? Os segmentos de reta aqui, ó, quando a gente liga, eles ficam mais inclinados, tá? E aí, quando isso acontece, né? Fica dando a impressão de que os aumentos de lucro foram maiores do que nesse outro gráfico aqui, né? Então, esse é um tipo de manipulação, né? Que está bastante presente nos tipos de gráficos aí. Então, por isso que é muito importante ao analisar um gráfico, a gente olhar sempre a fonte, né? O título, a data, né? Porque nesse exemplo aqui que a gente tem, isso fica bem claro, ó. Se a gente olhar esse gráfico aqui que tá mais espaçado, ó, a evolução não foi tanta, né? Agora, se você olha o mesmo gráfico, só que ele mais espremidinho, veja aqui como dá um salto, parece que é um salto maior do que com relação a esse gráfico, e na verdade é o mesmo gráfico, certo? Em termos de número, é a mesma coisa. Só que visualmente dá a impressão que esse aqui representa um maior aumento, e não é, na verdade, certo? Então é isso, pessoal, de gráficos, só queria apresentar para vocês os tipos de gráficos. Nós não vamos fazer exemplos no caderno, porque aqui já tem exercícios suficientes para isso, que a gente vai ter que desenhar gráfico aqui mesmo, então não vai ser preciso, tá? Então só fazer os exercícios aqui mesmo, que daí no próximo vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo os exercícios, certo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!